Será que o álcool é gostoso? Ou será que as pessoas aprendem a gostar do álcool? Do álcool. Verdade. Né? É uma dúvida que tem um estudo bem legal que fala sobre isso. Verdade, porque ninguém começa gostando, né? Do gosto, pelo menos. Tem gente que sim. Tem gente, é muito louco porque estudaram isso, cara. Foram ver a papila gustativa, porque a gente sente gostos diferentes. Pra gente, a resposta ao alimento é diferente. Por isso que a gente tem preferências, não só isso, né? A gente tem preferências alimentares, em parte por experiências afetivas, mas também por conta do jeito que a nossa língua responde ao sabor do alimento. Tanto que na infância, nós temos, a gente tem muito menos preferência, em média, para sabores amargos. Tanto que na infância a gente prefere coisas mais açucaradas, mais doces, alimentos mais doces, do que amargos. Né? Por exemplo, eu lembro que na minha infância eu jamais ia gostar de comer mostarda. Eu também. Mas adulto, eu não Hoje adoro, eu gosto. mas eu até gosto. Porque é uma coisa que para mim é uma nítida mudança de quando eu era criança para agora. Só que mesmo na fase adulta, as papilas gustativas variam. Tem gente que gosta, por exemplo, de sabor amargo, sente mais prazer, acha mais agradável. Por exemplo, essas pessoas tomam café preto sem açúcar. Não sei se o teu café tem açúcar, você toma com ou sem. Sim. Então você tem um pouco mais de predileção pro sabor amargo. Tem gente que jamais acha um crime não pôr açúcar. Porque o açúcar, ele além de tornar mais doce, ele compete com os receptores de sabor amargo e aí diminui o amargo, porque combate, né, o açúcar diminui um pouco o amargo e fica mais palatável. Isso é uma diferença na língua, no jeito que a pessoa percebe o sabor. Quem gosta de café preto sem açúcar, gosta mais de amargor. O álcool, em geral, é um pouco mais amargo. Tem gente que tem... Isso aumenta o risco. Claro, isso sozinho não é suficiente, mas isso aumenta o risco. Porque tudo que facilitar a maior ingesta de álcool vai aumentar o risco de alcoolismo. Então, a pessoa vai, por exemplo, tomar um shot. Se ela tem muito disso, ela não vai achar tão quanto outros. Vai descer liso. Não teve aquele efeito desagradável. Então, pensa, não teve aquele efeito desagradável. Imagina que tem alterações cerebrais também, que a pessoa pode responder diferente no cérebro. Em que, por exemplo, a resposta de prazer na via mesolímbica é maior para algumas pessoas com álcool. Que ativa de uma forma maior. E aí, o prazer que ela sente de beber, nossa, é muito maior do que outras pessoas. Então, já não é tão ruim de beber, né? O sabor já é mais agradável para ela. E ela sente mais prazer. O risco dela se tornar alcoolista é muito maior. Coloca ela num ambiente com pessoas que também estão assim. Se ela tiver genes de conformidade, que a maioria das pessoas tem. Porque no Brasil, o rebelde é quem não bebe. Sim. Não vai beber, é normal. Não vai beber? Se você, o gado bebe e acha bonito e defende. O rebelde é quem não bebe. Né? O rebelde é quem não bebe é careta. Você é livre, né, bobão? Né? É uma ofensa não beber para o gado. Mas aí, o que eu ia falar é o seguinte, quando a pessoa... Dito isso... e tem outro fator de risco para o alcoolismo imaginado, que esses estudos são em ratos, né, porque é difícil fazer em humanos, mas tem um estudo bem legal que mostra que tem algumas pessoas, possivelmente, né, que tem menos a produção natural de beta-endorfinas. Né? Endorfinas são substâncias opioides que a gente produz naturalmente. Uma delas é a encefalina, né? Que ativam vias opioides, que são analgésicas. Por exemplo, você está quente do exercício, está no jiu-jitsu lá, você bateu, você não sente. Por quê? Porque o exercício só vai sentir depois. Porque na hora tem muita endorfina. E aí endorfina é analgésica. Que interessante. E aí o que acontece? Tem pessoas que produzem menos. Isso causa um pouquinho de desconforto. Às vezes o mal-estar que a pessoa não sabe dizer, talvez ela se sinta um pouco deslocada, às vezes até um pouco socialmente, porque as endorfinas deixam a gente se sentindo mais no lugar, assim, eu tô na coisa, tipo, faz bastante exercício, não dá a sensação de que, pô, eu fiz a coisa certa, estou no lugar certo. Total, cara. Né? Não é? Pensa o oposto. Pô, tem alguma coisa errada, eu tô no lugar errado, alguma coisa está errada, mas sutil. Não é forte o suficiente para ser uma depressão nem nada. É um jeito, é mais ou menos aquilo que é normal da pessoa. Beleza, esse é o natural dela, é o hardware dela. Ela pode compensar isso. E se a pessoa não entende isso, e ela não conhece formas alternativas,
e o meio dela propicia, ela vai aumentar as endorfinas dela como? Bebendo. Aí ela sente, bebeu, ela sente, nossa, quando eu bebo eu sinto que eu sou digno de estar vivo, ou quando eu bebo eu me sinto mais à vontade, cara, eu me sinto mais... Parece que tá tudo certo quando eu tô bebendo. Por quê? Tava baixa as endorfinas. E aí ele regulou com álcool. Só que daí acontece o quê? Fica mais baixa ainda depois. Porque acontece o down regulation, né? O receptor lá foi muito ativado, o cérebro não gosta de desequilíbrio. Forçou demais a endorfina, ele começa a ter menos receptor, e aí você vai se ferrar. E aí a pessoa olha para o alcoólatra e fala o quê? É um bosta, né? Olha lá, não consegue nem dizer não pro álcool. Vixe, não ama a família, né? Se amasse a família, não beberia. E aí o cara faz o quê? Todo mundo ao redor dele, daí o cara começa o quê? Ele começa a enxergar o álcool, por conta de tudo isso, como algo, como a tábua de salvação dele, vamos dizer assim. O álcool é o meu amigo. Né? Igual aquela música do Jim Morrison, do The Doors. My closest friend, the end. Conhece essa? Não. This is the end. My only friend, the end. Não Acho conhece? Que não, acho que não. Pô, tem que ouvir, cara. Vou ouvir. Pô, é top. E ele fala que o melhor amigo, o fim, né? Me lembra um pouco dessa história do álcool, assim, porque é o maior inimigo e o maior amigo ao mesmo tempo.